Corre um vídeo aí na internet que chegou até mim, tá, gente? Um vídeo do Boulos, tá? Candidato a prefeito de São Paulo, falando, na verdade, falando não, né? Recebendo uma aula de economia, aula básica, né? Ele vai dar uma aula pra ele, gente. Se você não conhece ele, é o Demetrio Magnoli, tá? Demetrio Magnoli. E ele é doutor em Geografia Humana, especialista em Política Internacional. Enfim, gente, vou liberar o vídeo aqui pra gente estar ouvindo. Depois eu vou estar dando minha opinião, expressando, tá bom? Com relação àquilo que o Boulos escutou, tá? Porque ele aprendeu bastante. Aí ele tava lá faz 8 anos já, né? No tempo da Dilma lá, tá, gente? Esse vídeo. Nem atualizado, não. Apesar que a gente dá pra perceber bem, porque o Boulos ele tá bem mais, né? Na verdade, esse tempo aí acho que ele tá invadindo os movimentos sem terra, né? Tava invadindo, tava bem gordinho, porque eu acho que ele vai comer bem, bem, bem. Então ele tava muito bem. Enfim, vamos lá. Vou soltar aqui pra gente estar escutando, tá bom, gente? Olha lá. Se a política que está posta, é isso que você está defendendo. Dois pontos. Os juros não são produto da vontade. Os juros não são definidos pela vontade de alguém. Esse é um dos grandes enganos de Dilma. Dilma baixou os juros pela vontade dela e aí a economia deu um laço nela. Os juros são uma variável econômica que diz respeito ao preço do dinheiro. Se o governo utiliza a maior parte da poupança nacional para subsidiar os empresários via BNDES, o resto da poupança nacional vai ter juros muito mais altos. Isso é a aula 1 de economia. Veja, Ixi, você vê até que o Boulos faz uma carinha assim, né? Que eu falei? Que merda que eu falei? Gente, vamos lá, vamos entender, gente. Ó, só colocando, tá? Que esse vídeo aqui, ele é um vídeo. Vou estar deixando aqui no link da descrição. Depois, se você quiser ver inteiro, é somente um corte. Então, eu fui lá, escutei inteiro, tá? Vi uma boa parte. Não vou dizer que eu vi tudo, mas eu vi uma boa parte dele. Enfim, o Boulos está recebendo e ele tá a gente tá falando muito sobre juros agora, né? O tempo agora da. A gente tá vendo aí que os juros do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil não, do. Juros, né? Juros bancários ali, das taxas Selic, né? Que é uma taxa que o Copom. Então vamos lá, vamos entender aqui, tá? O Copom é um pessoal que entende como que vai funcionar a taxa dos bancos, certo? A taxa ali que pode ser colocado ali. Uma taxa que vai ser cobrado em cima do valor que, por exemplo, se você colocar um dinheiro hoje, a taxa Selic está tanto e vai receber um retorno com relação àquilo. E assim, ao contrário também, os juros também eles aumentam para quem vai, né, acabar comprando e adquirindo. Ou até mesmo, né, investindo. Se você for colocar dinheiro, você consegue tirar mais, você consegue, né, é bom para você colocar tipo CDB, CDI, porque a taxa tá boa. Os juros estão altos, então é melhor você deixar o dinheiro dentro do banco. Enfim, vamos lá. No caso aqui, o Boulos ele estava querendo dizendo assim, porque com relação à pedalada fiscal, teve aquele maior problema com a Dilma, e enfim, a gente já sabe, já conhece, já viu que o tempo da Dilma foi o tempo onde deu mais problema com relação a isso, com relação à economia, e dizendo que a Dilma, ela acabou querendo colocar os juros dela, né? E a gente sabe, eu não sou especialista em economia, não sou um cara assim formado, mas a gente sabe que no final, os números nunca mentem. E eu, como pessoa que fala sobre finanças e fala sobre um monte de coisa, eu entendo que no final os números nunca mentem. Ou seja, no caso aqui, a gente teve um recesso com a Dilma muito grande, muito alto, né? Infelizmente, o governo com a Dilma só foi abaixo. Pior que na pandemia. Bem pior que na pandemia. E no caso aqui ele tá tendo várias variáveis, ele tá querendo jogar um monte de coisa, bolos, para que a gente entenda que não, que tem um jeito, tem como fazer, não tem como fazer. Infelizmente, o governo de esquerda sempre quer
fazer o quê? Sempre quer dar um jeito de querer gastar mais, né? Não existe teto para o governo, né? A gente está vendo aí a taxa Selic aumentar de 10,5 para acho que 10,75. Acho que aumentou bastante assim. Não é um aumento assim, nossa, exorbitante, mas é bastante. E, tipo assim, o Copom entendeu que é necessário essa taxa porque o governo ele está gastando demais. Então, se você não entende, daí eles querem que a taxa abaixe. Porque a taxa abaixando, o que que acontece? Mais pessoas, as pessoas vão ter um maior consumo. Ou seja, as taxas de juro abaixando, o consumo aumenta, tá? No caso, as taxas estão altas, ou seja, o consumo vai diminuir. Então as coisas tendem a encarecer, as pessoas compram menos, ou seja, é necessário. Quando a gente fala sobre isso, sobre taxa, é bem complexo, mas a gente tem que entender que a taxa Selic, ela subindo mais, ou seja, os juros eles sobem mais, certo? Compensa mais para quem investe. E o rapaz aqui está falando, o Demetrio Magnoli, ele está falando assim pro Boulos, ó, Boulos, seguinte, não tem como eu achar que a taxa de juros ela tem que ser do meu jeito. A taxa de juros ela tem que ser conforme a economia está andando. Se a economia está boa, se a economia está beleza, então a gente tenta baixar a taxa de juros, tá? Se a economia não está andando legal, se está com problema, no caso da Dilma lá, o que ela devia fazer? Ela devia regular essa taxa de juros, aumentar a taxa de juros, certo? Para que o consumo diminua. Porque não adianta nada você, que nem numa casa. Aprenda aí, ó, numa casa, por exemplo. Se o consumo está muito alto dentro da casa, se joga para cá, joga para lá, come aqui, come ali, compra lá, compra aqui, o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro lá na frente, então você vai entrar num déficit muito alto. Entrou no déficit muito alto, o que você tem que fazer para regular isso daí? Poxa, não vamos gastar tanto. Por quê? Porque vai ficar cada vez mais alta essa bola de neve, certo? Então, ou seja, toda vez que é bem complicado, gente, tal de se estudar sobre finanças é bem difícil, até difícil para a gente explicar para você no caso aqui, que nem no caso o Bozo ele não entende e tipo assim, se a gente não parar, não estudar, não ver e enxergar a médio e longo prazo, tá? Isso pode acontecer, você vai sempre se ferrar. Por que você vai se ferrar? Porque você não está entendendo os números, você só entende ali o momento, porque a esquerda sempre entende o quê? Eu quero comer hoje. Eu quero hoje para mim. Eu quero o meu dinheiro hoje. Eu quero o meu filé mignon hoje. Eu quero a minha comida hoje. Eles não pensam lá na frente. Então, ou seja, como a Dilma não pensou lá na frente, o governo tende a cair cada vez mais, certo? Na verdade, a esquerda sempre pensou assim. Nunca, a esquerda odeia teto de gasto. Então, ou seja, toda casa que não tem teto de gastos tende a cair, certo? Então, no caso aqui, o Boulos ele tá recebendo mal, tá tomando um monte de cajadada aí. Vamos ver um pouquinho aqui, só para voltar aqui, ó, gente. Vamos lá. Vamos só pra gente. Deixa eu ver Se a se política que está posta, é isso que você está Dois defendendo. pontos. Os juros não são produto da vontade. Os juros não são definidos pela vontade de alguém. Esse é um dos São grandes definidos pela enganos de vontade. Dilma. Dilma baixou os juros pela vontade dela e aí a economia deu um laço nela. Os juros são uma variável econômica que diz respeito ao preço do dinheiro. Se o governo utiliza a maior parte da poupança nacional para subsidiar os empresários via BNDES, o resto da poupança nacional vai ter juros muito mais altos. Isso é a aula 1 de economia. Veja, Então, ou seja, vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho aqui na visão dele. Se o governo estava utilizando o dinheiro para subsidiar, ou seja, ajudar empresários, ou seja, com o dinheiro do BNDES, o dinheiro está indo para um lugar, certo? O dinheiro está saindo.
Só que ele tem que retornar. Então, a Dilma pegou o dinheiro, comprou não sei o que com lá a empresa de Passadina. Passadina quebrou. Então o dinheiro foi-se. E o dinheiro só estava indo para os empresários, estava subsidiando os empresários, estava indo lá o dinheiro, certo? Por quê? Porque na visão vamos distribuir renda, distribuir dinheiro e as empresas crescem e esse dinheiro retorna. Só que o que acontece? Esse dinheiro sai do BNDES, o dinheiro nosso, o dinheiro meu, o dinheiro seu, sai. Ele vai, só que quando ele vai, a empresa, vamos supor que a empresa quebre, e uma boa parte delas quebra, não devolve o dinheiro que tem que devolver, não dá lucro. Tem várias empresas aí que não deu lucro no tempo da Dilma. Esse dinheiro, ele não vai retornar para o povo. Ou seja, eu e você vamos pagar a conta de novo. Aí o que tem de acontecer? O que tem de acontecer? Tudo fica muito caro. Tudo fica muito caro. Aumenta o valor de muita coisa. Os juros sobem lá em cima. A inflação aumenta demais. Por quê? Porque a Dilma, infelizmente, ela quis ajudar aí os empresários achando que ia melhorar. Enfim. Tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com o dinheiro público. Tem que saber entender como é que funciona cada. Eu não sou um especialista, né? Mas tudo tende a correr dessa forma. Se você não sabe cuidar de uma casa, se você não sabe o momento de comprar, o momento de tirar o dinheiro, saber investir em locais certos, tá? Ter um crescimento correto, porque infelizmente o Boulos, eu acho que ele não entende, até hoje acho que eles sempre pensam assim, né? Sempre pensam em, enfim. Esperamos aí que esse pessoal não entre no governo, senão a gente tá lascado, tá? Porque entender sobre economia nem eu não, eu entendo um pouco aqui por cima. Entendo só um pouco só, tá? Entendo um pouco por cima. Mas se você não prestar atenção, principalmente na sua casa aí, ó, presta atenção na sua casa aí. Sua casa, às vezes você não tá lá na sua casa, o dinheiro entra R$ 2.000. Se você sai consumindo tudo, se você sai gastando tudo, vai entrar no déficit. Você vai ter que pagar juros sobre juros. E daí, cara, daqui a pouco tá faltando dinheiro. E daí vocês vão ter que comprar só o básico, certo? E olha lá o básico, porque daí vai faltar comida na sua casa. Porque você não tem muito... O que acontece muito? Vamos ter uma relação aí do que acontece muito. Tá, gente? Pra gente não alongar muito esse vídeo aí. O que acontece muito? A pessoa vai lá, recebe R$ 2.000. Entrou R$ 2.000 dentro do banco, o que ela faz? Gasta R$ 2.500. E ainda, né, paga cartão de crédito. E ela tá achando normal isso daí. Aí a hora que quebra, que ela não consegue mais trabalhar, que daí, sei lá, não recebe mais aqueles R$ 2.000, aí o cartão de crédito vai fazendo isso aqui, ó. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. E ela não abriu nada, não investiu em nada, não aportou nada. E vai rodando, vai rodando, vai rodando. A hora que voltou vem aquele baque. E daí o banco começa a cobrar. E daí começa a ter ligação. E ela começa a entrar em desespero. E daí ela fica preocupada. E daí o que acontece? Ela começa a comprar. Ela não tem a mesma vida que tinha lá atrás. Por quê? Porque aqui ela gastou demais. Então se ela gastou demais aqui, o que acontece? Não retorna dinheiro. Taxa de juros sobe lá em cima, você está pagando juros sobre juros. E aí é o momento em que você se ferra, e aí que quebra, e aí que quebra a sua família, e aí que numa relação de país quebra o país, e aí que numa relação de empresa quebra a empresa, porque não sentou, não calculou, não entendeu, não olhou, não viu aquilo que estava acontecendo. E aí? Por quê? Porque é questão só de parar, cara. Para, escreve, anota. O Boulos aqui, poxa, só fica falando, porque os pobres, não sei quem, e o pobre aqui, e o pobre lá. Isso. Eu sei, os pobres eles têm que serem ajudados. Tem que ser ajudado. Tem que fazer questões sociais, mas eu tenho que tratar num bem comum de todos. Eu não posso só fazer pobre e não fazer para o empreendedor. Eu tenho que entender, eu tenho que saber, eu não posso... o Bolsonaro sempre fala, não sou aqui tanto a favor do Bolsonaro, mas isso ele falava muito sobre eu não ir,
com relação às contas, basicamente que era isso, ele queria deixar as contas em dia. Não é à toa que o governo saiu com as contas em dia. Tinha muito dinheiro para estar trabalhando. Mas enfim, né? Fazer o quê? Você gostou desse vídeo aí, gente? Deixa seu like, se inscreve no canal, tá bom, gente? Obrigadão aí, tchau, tchau e até um próximo vídeo.